Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos falar de mais uma função oxigenada, os ácidos carboxílicos. Bom, ácido carboxílico é definido como composto orgânico que tem em sua estrutura o grupo carboxila. Meninos, observem aqui que o grupo carboxila é o C-O, ou seja, é aquela carbonila que nós aprendemos no conteúdo anterior, junto com o OH, que é a hidroxila. Então, é a carbo com a hidroxila, tá? Ela pode ser representada aqui, como está, né? Representando todas as ligações. Ou ela pode vir com as ligações omitidas. Então, ó, por que é COOH? Porque tem dois oxigênios e o hidrogênio. Ou ainda ele pode somar esses dois oxigênios, ficar CO2H. Então, a dificuldade, às vezes, da gente reconhecer é porque tem essas três possibilidades de representação, tá? É um composto muito comum no cotidiano. Vocês vão observar que o Enem adora trabalhar com ácido carboxílico, tá? Ele está envolvido na produção de biodiesel, na produção de sabão, na produção de gordura. Então, é muito fácil de se contextualizar, tá? Esses compostos, eles são considerados polares, tá? Porque ele tem o oxigênio na extremidade da cadeia carbônica. Eles podem ser corrosivos. Quando eles têm as cadeias muito grandes, eles são insolúveis em água. Então, lembra dos óleos, das gorduras aí que não se solubilizam em água, tá? E eles vão dar origem aos ácidos graxos, né? E aos lipídios, que são as gorduras. Alguns deles também são caracterizados por ter o sabor azedo. Só para vocês terem noção, aqui é a fórmula de um ácido carboxílico. Então, aqui é representado o primeiro carbono, né, que é o da carboxila, mas observem que cada um desses vértices são carbonos. Então, é uma cadeia extremamente longa e vários deles são representados assim, principalmente quando a questão falar de ácido graxo ou de lipídio, tá? Bom, só para vocês terem noção, esses aqui são os ácidos carboxílicos de menor cadeia, né? E eles são caracterizados por ter um cheiro muito acentuado. Esse primeiro aqui é o ácido carboxílico que tem dois carbonos. Aqui é um carbono, né, que foi omitido, e aqui o segundo. Então, carbono 1, carbono 2. Ele é chamado de ácido etanoico. Ó, o et é justamente porque ele tem dois carbonos, tá? Esse aqui é o ácido acético, o nome comum dele. E ele está presente nos vinagres. Então, pensa, o vinagre nem sempre tem um cheiro muito agradável, não, né? Eu, por exemplo, não gosto. Ele tem um cheiro forte, acentuado. E isso acontece com a maioria dos ácidos carboxílicos, tá? Esse ácido carboxílico aqui de baixo, ele tem apenas um carbono, tá vendo? Que é o próprio da carboxila. Então, ele é chamado de ácido metanoico. O met, né, lembrando, se refere a um carbono. Gente, esse ácido, ele é chamado também, né, assim, comumente de ácido fórmico. Esse fórmico não é à toa, não. Olha aqui na imagem o que nós temos. Ele vem de formiga. Não sei se vocês já observaram, tem formiga que quando vocês dão uma pisadinha nela, ela libera um cheiro muito forte. É porque elas produzem esse ácido quando se sentem em perigo. Tá? Então, é o ácido produzido aí pelas formigas. Então, se vocês forem buscar na internet, tem vários outros ácidos carboxílicos aí que são responsáveis por alguns aromas que a gente sente aí no nosso cotidiano, tá? Bom, agora vamos falar da nomenclatura, né? Não pode ficar sem. Bom, a nomenclatura dos ácidos
ela segue aquelas regras gerais que nós já estamos acostumados, né? Só que ela tem algo adicional aqui, que é a palavra inicial. Sempre que aparecer um ácido carboxílico, a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever a palavra ácido, tá? Depois, se tiver ramificação, vocês vão colocar o nome das ramificações, como a gente já está acostumado, metil, etil e assim por diante. E depois, a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal é o prefixo, que é a quantidade de carbonos, né? Mais o infixo, que é o tipo de ligação, mais a terminação. É aqui que vai mudar de novo. Ó, só lembrando, até hoje, o que nós estudamos? Hidrocarboneto, a terminação é O. Álcool, a terminação é OL. Semana passada aprendemos aldeído, a terminação é AL. Hoje, nos ácidos carboxílicos, nós vamos utilizar a terminação oico. Então, agora, todos os nomes de ácido terminam com oico. Regra geral, a numeração da cadeia sempre vai começar pela carboxila, tá? Porque ela vai estar na extremidade. Então, chega nela e já coloca lá um númerozinho 1. Vamos para a prática. Ó, então, é um ácido carboxílico aqui. Observem que a nossa carboxila aqui, ó, C-O-OH. Essa cadeia é normal, ela não tem ramificação. Então, eu começo a numeração dela a partir da carboxila, que é a extremidade direita. Primeira coisa para dar o nome do ácido, a própria palavra ácido. Não tem ramificação, então vou para a cadeia principal. A cadeia principal tem um total de 6 carbonos, então o prefixo é X. Nós só temos ligações simples entre esses carbonos. Então, o nosso infixo é an. E a terminação é oico, tá? Ó, não preciso de um númerozinho aqui antes do oico. Por que eu não preciso? Porque ele sempre é o nosso número 1, tá? O segundo exemplo aqui, eu coloquei um ácido que é muito comum nas atividades, mas que ele foge um pouquinho das regras de nomenclatura, tá? Ele é um ácido porque ele tem a carboxila aqui. Então, a primeira palavra que vocês vão escrever é ácido. Só que vocês lembram dessa estrutura? 6 carbonos com duplas alternadas. Esse aqui é o nosso benzeno. Então, a gente tem um anel benzênico ligado na carboxila. O nosso prefixo vai ser o próprio prefixo aqui do nome. Vai ser o benz, né? Termina com oico. Então, esse é o ácido benzoico. Bom, mais 2 exemplozinhos para a gente concluir. Aqui agora nós temos um ácido carboxílico, só que ele tem uma ramificação aqui, né? A parte da numeração não muda, a gente continua, né, começando a numerar da carboxila, então é o nosso número 1. Então, a nossa cadeia principal, que é essa da horizontal, tem 5 carbonos. E a ramificação é o CH3 que sobrou embaixo. Então, para começar a nomenclatura, colocamos a palavra ácido. Aí, o próximo passo é a ramificação. No caso, ó, CH3 é um carbono, termina com il, é o metil, que está ligado na posição 4. Então, 4-metil. Fiz o nome da ramificação, vou agora para a cadeia principal. A cadeia principal tem um total de 5 carbonos, então prefixo pente. Só tem ligação simples na cadeia principal, então o infixo é an. Terminação de ácido. Heitor, gente, meu filhote está aqui no meio da aula hoje, viu? Terminação oico, então 4-metil pentanóico.
Último exemplo. Nós temos aqui agora uma cadeia com fórmula em linha, que vocês adoram. Também é um ácido carboxílico, né? Tem a carboxila aqui. E a diferença agora, meninos, é que nós temos duplas ligações, tá vendo? Não tem ramificação. Mas o que a gente vai fazer? Vai começar a numerar a cadeia a partir da carboxila. Então, observem aí que nós temos 7 vértices, né? 7 carbonos. Começa o nome com a palavra ácido. Não tem ramificação, então vai para a cadeia principal. São 7 carbonos. O prefixo é -ept. Agora, a gente tem que indicar a posição das duplas ligações. Eu tenho uma dupla aqui no carbono 3 e a outra no carbono 5. Então, vocês vão usar 3,5 de em. Lembrando que o di é porque aparece duas. E o em é o prefixo de ligação dupla. A terminação de ácido óico. Então, o nome desse composto, ácido hept 3,5 dienoico.